você estava falando da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro e tal. Isso. É verdade que tem lugar que a polícia não consegue entrar, mas não consegue entrar porque os caras estão fazendo barricada mesmo? Ah, tem um monte de lugar aqui com barricada para evitar da polícia entrar. Eles fazem isso direto aí num monte de bairro por aqui. A polícia tem o caveirão, né, que eles conseguem usar para justamente arrancar esses troços e entrar mesmo passando por cima dessas barricadas. Mas eles fazem muito isso, sim. Fazem muita coisa de impedir o acesso da polícia e coisa e tal. E a polícia também não quer, né? Porque vai arriscar a vida lá para subir nos morros ali, né? É complicado, né? Para fazer uma coisa dessa, tem que fazer uma operação enorme, com um monte de gente. Não pode ser uma patrulhinha subindo lá e fazendo alguma coisa, né? O Tropa de Elite mostra isso, né? Que teve uma hora lá que os caras estão conversando, o Matias, o Neto e o Capitão Fábio. Aí eles falam, pô, Fábio, vamos fazer não sei o quê. Cara, você acha que eu vou subir em favela, tomar tiro com bandido por causa de 500 conto e tal? A polícia também não quer fazer. Não, mas é lógico, mas tá só se for certo, realmente uma mega operação que vem de cima pra fazer alguma coisa de diferente ali, porque senão... É difícil isso, né? E quando o Fachin dá essa decisão de proibir o pessoal de subir em favela, ele se baseia em notícias de jornais que eu concordo, tá? É muito ruim para o morador da favela, né? Ele acaba sofrendo muito com isso, né? E o pessoal tende a achar que a polícia estava correndo atrás de bandido e coisa e tal, mas esse pessoal, quando vai na favela, muitas vezes realmente exagera, entra na casa das pessoas e coisa e tal, acaba tendo uma violência ali mesmo. Só que ele foi para o outro extremo, de proibir totalmente esse tipo de operação, né? E aí fica uma situação que, pô, realmente não tem o que fazer, tá? Aliás, foi como começou esse problema todo aqui no Rio de Janeiro, né? Você sabe que essa coisa dos grandes grupos aqui no Rio, né, de controlar a região, porque lá em São Paulo não tem isso, né? Em São Paulo você tem grandes quadrilhas lá também, mas eles não controlam uma área de São Paulo, ou tem isso lá? Cara, em São Paulo, ao que consta, é só o PCC, né? É só o PCC, mas tem áreas controladas pelo PCC? Tem, mas o Derrit lá, que é o secretário de Segurança Pública, o Derrit, ele já explicou como é que funciona. O negócio do PCC, cara, os caras não têm essa ideologia, não é fuzil, não é assalto, é dinheiro. Então o que eles fazem? Lá o que eles têm controle não é necessariamente área, mas são comércios, são locais, onde eles lavam dinheiro, onde eles têm outras fontes de renda. Entendeu? Então, assim, lá o PCC tem posto de gasolina, é tipo um complexo bilionário de negócio. Os caras têm posto de gasolina, aí os caras têm transportadora, eles estão metidos lá com um ramo de transporte público, por exemplo. Caramba. Os caras têm empresa pra tudo. Então, o PCC hoje é uma multinacional, tá ligado? Caramba. Tem várias empresas, porque tem aqui no Brasil e tem outros lugares também, que é pra onde eles, por exemplo, fizeram aquele teste lá na água do Porto de Santos, que lá tá toda envenenada de cocaína. Caramba. E a dosagem tá muito alta. Por Entendi. quê? Porque é de lá que sai a carga, né? O malote para chegar na Europa. Então toda a cocaína da América Latina, Colômbia, Bolívia e não sei o que, chega, né, no Porto de Santos. Caramba. E quem faz esse transporte é o PCC. Aí o PCC chega no Porto de Santos, leva para Europa e lá ele se distribui. Esse é o negócio, o business. O negócio. Né? Aí o negócio de assalto, negócio de roubo, de carro, não sei o quê. Isso daí quem faz é peixe pequeno, tá ligado? Pois é, mas aqui no Rio de Janeiro, esse negócio do tráfico dominar as favelas começou na década de 80, justamente com a política do Brizola, né? O Brizola, quando foi governador aqui do Rio de Janeiro... Putz, o Rubão fica puto quando fala do Brizola, né? Você viu essa cena aí? Eu não conheço o Rubão, não. Mas enfim, o Brizola é um político de esquerda, né? Foi perseguido na ditadura militar e coisa e tal, fugiu do Brasil na época, e depois voltou com anistia aqui no Brasil e ganhou a eleição para o Rio de Janeiro, né? E ele entrou com essa história toda, vítima da sociedade, não podemos bater nas vítimas da sociedade, polícia não sobe mais o morro. E aí que foi a época que a violência aqui no Rio de Janeiro explodiu, né? De lá para cá sempre foi muito grande a violência aqui no Rio. Caraca, tem 40 anos isso já. Tem. Ué, o Rio de Janeiro... Mas não teve uma época que controlou? Não, na época do Sérgio Cabral, ele chegou a fazer uma polícia presente, um negócio assim... o PP, né? O PP, isso. Polícia pacificadora, unidade de polícia pacificadora. Ele chegou a fazer um negócio, mas acabou que deu certo no primeiro momento, mas rapidamente, meu amigo, o pessoal acaba voltando, acaba retomando as áreas, acaba convivendo, realmente é muito difícil. Depois que tomou conta, é muito difícil tirar esse pessoal, não é fácil. Caramba, velho. Tanto que deu errado, né? Hoje em dia, acabou o PP tudo aí. Ainda tem algumas aí funcionando, mas
quer dizer mais nada no Quer final dizer das mais contas. nada, né? Aqui no Rio de Janeiro, você tem o tal do terceiro comando lá, né? O Comando Vermelho, o Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, e aí tem um monte aí. Amigo dos amigos? Olha só, não sou entendido dessa coisa não, eu tô falando de piruada aqui, Tá que eu bom, ouço falar isso. Você ouve falar. Não, o que me chamou a atenção é o tal do Complexo de Israel. Complexo de Israel, tem uma parada dessa Tem mesmo. uma parada né? assim, que o Complexo de Israel não pode traficar, não pode ter baile funk e roubo também não. Não, mas tipicamente nos morros todos aqui, a questão de roubo é proibido. Eles não gostam de roubo, não. Não pode ter roubo nos morros, não. O lugar que eles controlam muito melhor que a polícia, meu amigo. Porque, né, são bem mais cruéis no final das contas. Né? Se pegar alguém roubando, eles... Qual que é a lógica disso? O grande negócio deles é o tráfico de drogas, é vender drogas. E se você rouba alguma coisa, vai ter o policial lá, vai ter a patrulhinha indo lá para encher o saco, para perguntar, para investigar e coisa e tal. Então não pode ter roubo. Roubo não pode. Criar confusão, briga de vizinho, briga de bar, não pode essas coisas não, que vai chamar a atenção e prejudica o negócio do tráfico deles. Então acaba sendo tranquilo, a verdade é essa. Acaba sendo tranquilo isso daí. Entendi. Às vezes pro morador, querendo ou não... Não, e você vê muito isso, tá? Tem muito morador de morro que elogia a facção que controla ali, porque os caras ajudam, eles fazem isso, né? A pessoa às vezes está passando necessidade, compra uma cesta básica, faz um apoio, reforma a quadra de futebol da vida. É um governo, é igualzinho o governo, não tem nada de diferente do governo, é a mesma coisa, igualzinho mesmo. E aí, ou seja, o cara pega algum dinheiro, ajuda o pessoal ali, então tem muita gente ali que tá ok, não reclama do tráfico, né? O problema todo é que, como eles não têm o devido processo legal, né, você pode ter problema. Se te acusarem, se estiver no lugar errado, na hora errada, é muito difícil você se defender no final das contas, né? É o que o pessoal fala, se você entrar com um carro no lugar errado aqui no Rio, né, desliga o farol, acende a luz de dentro, abaixa os vidros, e o pessoal te vê, para ver que não é. O grande medo é o pessoal achar que é de outra facção tentando invadir, coisa e tal. Né? Não tenta correr não, se tentar correr é pior ainda, né? Então assim, não tem isso, não tem a justiça como tem o governo, mas a justiça que tem o governo também, do jeito que está fazendo o Alexandre de Moraes, também não tem devido processo legal, então, ou seja, meio que acaba resultando na mesma coisa no final das contas, né? É isso aí, gente, estamos aqui ó, com o Peter do canal Ancapso. Deixa eu pegar aqui o próximo item. Cara, esse negócio da taxa do crime aí é surreal. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.